Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, conceito e exemplificação. Lembrando que nós vamos dar ênfase ao gênero receita e biografia. Gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e o conteúdo. Temos aí alguns exemplos: bula, receita, biografia, e-mail, informativo, fábula, carta, crônica, poesia, piada, diário, bilhete. Esses são alguns deles. Então, as características comuns que os textos apresentam são utilizadas para que a gente faça essa classificação. Uma bula de um medicamento, por exemplo, independente de qual seja o medicamento, quando você lê a bula, ele possui uma posologia, ele possui modo de usar, né? Indicações, contraindicações, são características comuns às bulas de medicamento. Além de terem essa função comunicativa específica, os gêneros textuais eles se caracterizam pela organização estrutural, gramatical e vocabulário, assim como pelo contexto social em que estão inseridos, né? No caso da receita, por exemplo, nós observamos que os verbos eles vêm em forma imperativa, porque ele vai dar uma instrução, um passo a passo. Então, primeiro na receita é necessário que nós tenhamos os ingredientes, depois o modo de preparo. No modo de preparo ele vai dizer, coloque uma xícara de chá de leite, 2 ovos, separe a clara e a gema. Então, ele vai orientar. Os verbos, geralmente, eles estarão no modo imperativo, né? Como eu disse anteriormente, nós vamos dar destaque ao gênero receita. Quais são as características principais desse gênero? A questão estrutural. A estrutural vai aparecer o preparo, ingredientes, né? Nós também temos como conteúdo comum quantidades, modo de fazer, os verbos do imperativo que eu falei anteriormente, né? Que instruem a fazer algo, coloque, adicione, leve ao forno. Ele possui uma linguagem direta e objetiva. E o gênero biografia, bio significa vida e grafia escrita, então é a narrativa da vida de alguém. Quais são as principais características que nos ajudam a identificar uma biografia? Aparece o nome completo do biografado, a data de nascimento, local, fatos importantes da vida dessa pessoa, fatos relevantes, né? Inclusive pode ser do próprio autor. Então eu posso contar minha história de vida, uma narrativa sobre mim, e eu vou chamá-la de autobiografia, porque é uma biografia que eu estou fazendo de mim mesma. E é muito importante observar a ordem dos nomes próprios, números, meses. A biografia ela se apresenta em ordem cronológica, né, por ser uma narrativa de fatos. Então, na biografia, sempre vai iniciar com o nascimento, local de nascimento, quem são os pais, se tinha ou tem irmãos. Então, existe uma sequência. Quando nós vamos responder questões interpretativas em relação a uma biografia, a gente tem que estar atento a essa sequência, onde procurar, né? Na aula passada, nós vimos as estratégias de leitura, e essas estratégias, elas vão nos ajudar a compreender os textos, tanto a receita como a biografia, certo? Nós vamos procurar fazer o skimming, né? Que é essa leitura objetiva, essa leitura rápida, né?
para a gente estar buscando esses dados. Então, por isso que você observar a questão dos nomes próprios, números, meses, é muito importante. Vai ajudar bastante. Bastante. Análise de uma receita. Aí nós temos um exemplo de receita. E primeira coisa, nós vamos procurar palavras cognatas, né? Palavras que se assemelham entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Então, eu posso observar aqui, ó, tem palavras que têm a mesma escrita. Chocolate é igual. Outra parecida aqui, ó, ingredientes. Vamos procurar palavras parecidas. Óleo. Outra palavra parecida. Sugar, né? Açúcar. Outra palavra parecida. Aqui repetiu a palavra, né? Uma palavra repetida. Então, é porque é uma palavra que tem uma certa relevância no texto. Vamos procurar mais palavras parecidas. Ó, direções. Aqui, ó, repetiu, está repetindo as mesmas palavras do início do texto, né? Vamos procurar palavras parecidas. Olha aqui, chocolate aparecendo novamente. Ingrediente novamente. Vamos buscar aqui mais palavras parecidas entre inglês e português. Minutos, né? Coffee, café, ó, serve. Então, eu encontrei ou, né? Encontrei aqui algumas palavras cognatas, que são palavras que se assemelham na escrita entre inglês e português, aqui no caso. Encontrei chocolate, ingredientes, óleo, açúcar, chocolate, direções, instruções, né? Pela estrutura textual, e como eu sei que se trata de uma receita, eu já posso traduzir aqui como modo de preparo, né? Óleo, açúcar, chocolate, ingredientes, minutos, serve, café, ou. Então, aqui são as palavras cognatas. Junto com as palavras cognatas, eu também selecionei algumas palavras repetidas, né? Inclusive, eu vou buscar outras palavras repetidas que não são cognatas, né? Eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui outra cor para a gente identificar. Essa palavra cup está sendo bem repetida, ó. Cups, bem repetida. Várias vezes aqui no texto, então eu vou buscando essas palavras que se repetem. Palavra chocolate, além de cognata, ela também é uma palavra repetida. A palavra ingrediente também é uma palavra que se repete ao longo do texto. Essa palavra óleo, açúcar, são palavras que se repetem ao longo do texto também. São palavras relevantes, né? Outra palavra repetida que nós temos aí, mix. Mix. É uma palavra que se repete várias vezes. Agora que eu já identifiquei as palavras cognatas, palavras repetidas, eu vou procurar aqui palavras que sejam do meu conhecimento prévio. Palavras que você sabe a tradução, mas que não são palavras cognatas, certo? Por exemplo, book. Eu sei que é livro. Livro. Cake. Bolo, né? Grandmas, da vovó. Eggs. Até pela figura a gente consegue identificar que são ovos, né? Vamos ver aqui. Cup também tem uma dica importante aqui, que é a questão da gravura, né? Também fica entendido aqui que se trata de xícara. Xícara. Flour, farinha.
Esse of aqui, ó, de, né? Milk, leite, não é cognata, mas são palavras que a gente já estudou anteriormente, então fazem parte do nosso conhecimento prévio. Então, ó, eggs, que são ovos, de, artigo, né? No caso aqui, como são ovos, então ele vai ter a tradução os ovos, o óleo e o açúcar, a farinha, né? Então, de, ele é o artigo definido, o leite e o chocolate, ela se apresenta and, e. Vamos ver aqui outras palavras que eu acredito que seja do conhecimento de vocês. Os números, né? Aparece números aí, aparece o número tanto os números aqui, como na sua forma extensa. 4, 5. Aqui, 40 e 5, 5. Vai acontecer alguma coisa durante 45 minutos, né? Aqui, cake, que é bolo, aparecendo de novo. Agora aqui, ó, essa palavra mix, e aqui ela aparece muito próxima à língua portuguesa, né? Misture, né? Misture. Outra palavra que a gente pode interpretar aqui, tem aqui, ó, teaspoons. Então, eu tô vendo que são colheres pequenas. Como é que a gente chama essas colheres pequenas? Colheres de chá. Então, fica subentendido aí que são colheres de chá. E essa palavra, tia, ela aparece aqui no final. Então, se aqui é colher de chá, então tia vai ser o quê? Chá. Tem como você fazer essa interpretação, né? Essa assimilação durante a interpretação de um texto. Então, nós vamos ver aqui agora as figuras, que nós já interpretamos um pouco também, né? Que nos ajudaram. Aqui aparece, ó, 4 ovos, óleo, açúcar, farinha, leite, chocolate. E aqui, fermento, né? Geralmente são os ingredientes que nós utilizamos para fazer um bolo. E no caso aqui, chocolate cake seria o bolo de chocolate da vovó. Bolo de chocolate da vovó. Quando a gente termina de fazer toda essa parte de anotações e observações, a gente vai tentar fazer uma leitura em português. A gente vai olhar para as palavras, a gente já vai pensar nessas palavras em português para a gente compreender melhor. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aí um livro, se tem uma receita, então um livro de receitas, bolo de chocolate da vovó, quais são os ingredientes que eu vou utilizar, 4 ovos, uma xícara de óleo, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de leite, 1 xícara de chocolate e 4 colheres de chá de fermento em pó, né? Tem um potinho aí, né? Qual vai ser o modo de preparo? Então, nós temos aqui, ó, bata os ovos, adicione o óleo, né, e o açúcar e mexa eles, ó, them, aqui ó, um pronome também que nós estudamos anteriormente. Adicione a farinha, o leite, o chocolate e mexa-os, né, mexa-os. Depois dos ingredientes, você vai acrescentar o fermento em pó e vai continuar mexendo. Depois de tudo feito essa mistura, você vai levar ao forno por quanto tempo? 45
minutos. Depois de 40 minutos, o bolo vai estar pronto e você pode servi-lo com café ou chá. Aqui nós temos uma sugestão de atividade para responder no caderno quais ingredientes e quantidades são usados para fazer essa receita e como preparar essa receita. Então, como nós já trabalhamos toda essa questão no texto, ficou muito fácil a resolução dessa atividade, né? Vamos conferir aqui, ó, conferindo as respostas. A receita trabalhada tem como ingredientes 4 ovos, 1 xícara de óleo, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 1 xícara de achocolatado em pó e 4 colheres de chá de fermento. Modo de preparo é bater os ovos, adicionar o óleo e açúcar, mexer, né? Adicionar farinha, leite, chocolate, colocar na forma e deixar assar por 45 minutos. Pode ser servido com café ou chá. O uso das estratégias de leitura é fundamental para o entendimento da receita. Sempre comece sublinhando as cognatas e buscando palavras que você já conhece. Ou seja, sempre busquem estar compreendendo bem o texto, fazendo as anotações necessárias para poder responder às questões interpretativas ou extrair informações do texto. Pessoal, nós temos aí a análise de uma biografia, né? Vocês observam que eu já fiz bastante marcações nesse texto, porque no texto anterior da receita, a gente fez o passo a passo. E aí, para não levar muito tempo, né, por causa do tempo do vídeo, então eu já fiz essas marcações e eu gostaria que vocês acompanhassem de acordo com as cores, certo? Acompanhassem aqui o passo a passo de acordo com as cores. A primeira coisa, nós vamos selecionar no texto, buscar as palavras cognatas. Então, aqui nós temos, ó, comediante, considerado, uma celebridade influente, porque em inglês nós temos essa inversão, né, entre substantivo e adjetivo. Janeiro, problemas financeiros, família, endereço, cidade, estudou, escola, estudou, escola, palavra repetida, outros, vídeos, postando, aí vídeos reformulados, séries, paródias, vídeos, milhões, aqui publicações, né, vídeos publicados, milhões, novamente, visualizações, participou, comediante, adição, vídeos, né, adição de vídeos, apresentações, participou, filme, internet e performance, né? No caso, nós temos aqui em azul algumas palavras que vocês já estudaram anteriormente, certo? Nós temos aí em destaque o verbo to be, ele aparece como is, ele aparece aí também como was, na sua forma passada. Nós temos artigos de, né? Nós temos aqui conectivos and, in. Nós temos pronome he. Aqui numerais, né? Nós temos aí, ó, first, que é primeiro, né? Numeral ordinal. Nós temos também, ó, to, número one, more than, que é mais que, né? Com. Nós temos aqui também, ó, algumas palavras, brothers, que nós já estudamos, morning, que é manhã, afternoon, que é tarde, first one, primeiro, he, que é pronome, né? Shoes, que é calçado, brothers, repetindo, next, que é
ao lado, seguinte, né? Teenager, que é adolescente. Nós temos aqui também, ó, views, que é visualizações. Where, outra forma aí do verbo to be. Day, preposição, more e mais, né? Five, que é número. Nós temos two, que é número também, nós já estudamos. E assim concluímos, né? Com os conectivos e tal. Nós temos aqui em verde, nós temos as dicas tipográficas. Então, as dicas tipográficas, elas incluem aqui, ó, palavra em negrito, palavra destacada em negrito. Essa palavra, ela se repete. Nós temos aqui palavras, ó, nomes próprios, nome de país, Brasil. Nós temos youtuber, que é uma palavra conhecida. Nós temos números, nós temos datas, né? Burn, que é nascido, young, que é jovem. Ó, Bom Jesus do Piauí. Então aqui, ó, ele manteve na sua forma original, no seu idioma original, porque é um nome próprio, nome de lugar, né? Além desse nome próprio, nós temos mais dois nomes próprios, o nome masculino, Ideobrando Souza Batista, e o nome feminino, Valdenice Nunes. Nós temos aqui children, que é criança. Aparece aqui também números, número 20, número 15. A palavra e o itens vão se repetindo. YouTube. Nós temos aqui entre parênteses, né? Também uma dica tipográfica. Entre parênteses, nós temos aqui uma informação adicional. Aqui tem Alô, Voto Reprovado, é o nome de uma música, né? De uma paródia que foi feita em cima da música Alô, Voto Estourado. Aí aparece aqui em português, né? Nós temos aqui números também, né? 1000. Nós temos palavras aqui, ó, nomes próprios. Nós observamos também porque eles são maiúsculos dentro do texto. E nós sabemos que geralmente nós usamos letra maiúscula em início de frase, né? Quando aparece uma palavra em maiúscula no meio de um texto, é porque é um nome próprio. Por isso que é o filme, né? Os penetras. Digital Stage, ele está em maiúsculo aí por uma causa, né? Não é uma palavra que tenha uma tradução, então ela aparece em maiúsculo. Rock in Rio também é o nome de um evento, então ele também está aparecendo aqui em maiúsculo. Então, de já, nós podemos concluir várias coisas em relação a esse texto. Nós temos aqui vários entendimentos do texto. Primeiro, se é uma biografia, eu sei que é falando sobre a vida de alguém. Nesse caso, o Whindersson Nunes, né? Aí inicia falando que o Whindersson Nunes é um comediante, ele é um youtuber brasileiro, considerado uma celebridade influente no Brasil. Ele nasceu no dia 5 de janeiro de 1994. Deixa eu colocar aqui para vocês irem acompanhando. 5 de janeiro de 1994, onde? Bom Jesus do Piauí. Então, filho de Ideobrando Souza Batista e Valdenice Nunes. Eu entendi também que ele tem irmãos, né? Então, eles tiveram mais 2 filhos. Está falando aqui, ó, 2 crianças, mais 2 filhos. Eles são família humilde, né? Eles sofriam de problemas financeiros, ó. O que causou a mudança de endereço, ó. Endereço aqui, ó. Ele mudou de endereço mais de 20 vezes na cidade.
Ó, mudou de endereço mais que 20 vezes na cidade. O Whindersson afirma, né? Seus irmãos estudavam, ó, os irmãos estudavam na mesma escola que ele. Um estudava pela manhã, ó, one studied in the morning, estudava de manhã, e os outros à tarde. Então, quem chegava primeiro entregava o material e o tênis, ó, shoes, né, tênis, para o irmão que estudava no horário seguinte, próximo, next. Ainda adolescente, teenager, adolescente, ele gravou seus primeiros vídeos, ele postou no YouTube, ó, posting YouTube. Ele postou no YouTube vídeos, ainda jovem, com quantos anos? 15 anos, ó, o número 15 aparecendo aqui, né? Primeiro, né, início, os vídeos tinham poucas visualizações. E foram sendo reformulados. Tinha pouca visualização, então eles estavam sendo refeitos. Até que afinal alcançasse mais vídeos, tem o quê? Mais seguidores, né? Então, mais seguidores. O rapaz fazia, The Boy, né? O rapaz fazia uma série de paródias, e a primeira paródia que ele fez foi Alô Vó, Tô Reprovado, uma versão da música Alô Vó, Tô Estourado. O vídeo teve mais que 5 milhões de visualizações, né? De visualizações em uma semana, week. Então, em uma semana teve mais de 5 milhões. E os seguidores passaram de 2.000 para 20.000. Nesse último parágrafo, está falando sobre outros trabalhos do Whindersson. Quais seriam esses trabalhos? A gente pode observar que tiveram, além de vídeos publicados, né, com 300 milhões de visualizações, o Whindersson também foi convidado a participar de stand-ups, quando a pessoa conta aquelas piadas, né, faz shows, apresentações, solo. Stand-up significa em pé, né? É um tipo de show. No Pernambuco, adicionou alguns vídeos também aqui, ó. Além dos vídeos no YouTube, apresentações de stand-up, e ele participou do filme Os Penetras 2, né? O Whindersson participou do filme Os Penetras 2 em 2017, e do filme Internet o Filme, é o nome, né, do filme. Ele também apresentou em 2017 no palco Digital Stage, no Rock in Rio. Ele fez uma apresentação, uma performance, né, uma apresentação. Conferindo as respostas. Aqui nós temos a tradução do texto, certo? E aí nós vamos fazer a leitura, e aí já estão destacados alguns itens que a gente vai utilizar aí nas anotações, certo? Conferindo as respostas, o Whindersson Nunes é um comediante, youtuber brasileiro. Em 2017 ele foi considerado a primeira celebridade mais influente do Brasil. O jovem nasceu no dia 5 de janeiro de 1994 em Bom Jesus, no Piauí. É filho do casal Idelbrando Souza Batista, Valdenice Nunes, que teve mais 2 filhos. Com origem humilde,
Enfrentando problemas financeiros, a família teve que mudar de endereço mais de 20 vezes na cidade. Em entrevista, o Whindersson afirmou que, apesar dos irmãos estudarem na mesma escola, um estudava de manhã enquanto os outros iam de tarde, de modo que, quando o primeiro chegasse em casa, pudesse entregar os tênis e o material escolar para o irmão que iria no turno a seguir. Ainda adolescente, o Whindersson, aos 15 anos, começou a gravar vídeos e postar no YouTube. A princípio, os vídeos tinham poucas visualizações e foram sendo reformulados até que afinal alcançassem mais seguidores. O rapaz faz uma série de paródias. A primeira a decolar foi a canção Alô, Voto Reprovado, uma versão da canção Alô, Voto Estourado. O vídeo teve mais de 5 milhões de visualizações em uma semana e os seus seguidores passaram de 2 mil para 20 mil rapidamente. Atualmente, a soma de visualizações dos vídeos publicados por Whindersson reúne mais de 300 milhões de visualizações. Com as visualizações crescendo cada vez mais, o Whindersson foi convidado para participar de vários stand-ups em Pernambuco. Foi assim que o rapaz deu os primeiros passos como humorista. Além dos vídeos no YouTube e das apresentações de stand-up, o Whindersson participou do filme Os Penetras 2, em 2017, e a longa Internet, o filme. O rapaz também se apresentou em 2017 no palco Digital Stage do Rock in Rio. Então, quem é a personalidade retratada nessa biografia? Whindersson Nunes. Qual a sua profissão? Humorista e youtuber. Quem são seus pais? Indelbrando Souza Batista e Valdenice Nunes. Quando e onde ele nasceu? O jovem nasceu no dia 5 de janeiro de 94 em Bom Jesus, no Piauí. Com que idade começou sua carreira? Ainda adolescente, o Whindersson Nunes, aos 15 anos, começou a gravar seus vídeos e postar no YouTube. Thank you, obrigado pela atenção e até a próxima aula.